Este é o Frente a Frente com o Ricardo Neves Sousa do PSD, Gonçalo Amaral do PS e Daniel Lucas do Pela Guarda Nossos Cidadãos, numa semana que teve muitos acontecimentos importantes. Começamos desde logo pelas buscas da Polícia Judiciária na Câmara da Guarda relacionadas com contratações. Ricardo Neves Sousa, o que é que nós podemos dizer sobre esta atuação da Polícia Judiciária e este assunto? Bom dia a todos os presentes, cumprimento também os nossos ouvintes. Bom, efetivamente não é agradável, ou pelo menos não é desejável, que as instituições públicas sejam visitadas pela Polícia Judiciária na forma como foi feito. A Polícia Judiciária existe e aparece nesta circunstância para recolher evidências e provas numa alegada queixa contra, portanto, o não cumprimento dos formalismos legais em contratações públicas e, portanto, a Polícia Judiciária foi à Câmara Municipal para, de algum modo, tentar recolher evidências que sustentem ou não essa acusação. Essa denúncia. Portanto, aquilo que está em causa são duas situações muito particulares do crime económico, que é a participação económica e negócio, que é quando o decisor intervém diretamente no processo para benefício próprio ou de terceiros. E depois também pode prefigurar a prevaricação de cargo público, que é a utilização do poder que é conferido a uma determinada pessoa para poder agir em benefício de terceiros ou lesando terceiros. Bom, no Código da Contratação Pública é muito claro nesta matéria. Diz o seguinte: nenhuma entidade pode ser convidada por ajuste direto durante 3 anos, ou seja, durante 3 anos a mesma entidade só pode prefazer 75 mil euros se for prestação de serviços ou 150 mil euros se for uma empreitada. Portanto, eu posso fazer vários ajustes diretos a uma mesma entidade desde que cumpra este limite, ou seja, durante aquele período de 3 anos só pode ser 75 mil serviços, 150 empreitadas. E depois há aqui outra situação que é importante, que é o seguinte: acho que as pessoas, os atores económicos conhecem isto e muitas vezes sentem-se tentados a constituir uma nova entidade, ou seja, a empresa A, B e C e D, que todas percorrem o mesmo fim social, têm os mesmos sócios, o mesmo objeto social e, portanto, como têm um número de contribuinte diferente, podem concorrer. Isso também está previsto e, portanto, aqui pode aparentemente haver uma falsificação ou uma tentativa de querer ludibriar o Código e também estas situações estão previstas na lei. Portanto, não é só a mesma entidade, mas todas aquelas que se correlacionam, que têm os mesmos sócios, portanto, que haja indícios suficientes que possa haver ali uma cartelização do ato. Exato. Aqui o ponto de partida desta investigação ou desta denúncia é o facto de ter sido adjudicado à mesma entidade, em detrimento de outras, um serviço nos últimos anos por parte da Câmara da Guarda. Pronto, exatamente. Portanto, lá está. Muito provavelmente, eu não conheço o teor da queixa, eu apenas sei aquilo que foi veiculado pela comunicação social e que não era explícito. Aliás, o próprio comunicado da Polícia Judiciária, que também foi aí subejamente difundido, também não era claro na fundamentação e na explicação do que esteve subjacente. Sim, está numa fase ainda inicial. Mas, portanto, a leitura que eu faço inicial presumo que tenha a ver com isso. Portanto, que este limite que eu acabei de falar e de referir que tenha sido ultrapassado. E, portanto, a Polícia Judiciária, e bem, no âmbito das suas competências, fez buscas para se poder apurar se efetivamente há matéria de queixa e de causa que possa transitar para depois de uma ação judicial, ou se tudo não passou de um falso alarme de maledicência e cai tudo por terra. Bom, o que é certo é que não são situações agradáveis. Nenhum serviço público, nem empresas, nem particulares, gosta de ser assim visitado pela Polícia Judiciária. E tudo bem, é carnaval e ninguém leva a mal, mas o que aqui é que levaram muito a mal. E depois também acho uma coisa muito estranha. No mesmo dia foi difundido por várias pessoas que teria havido em paralelo um ataque de hackers aos serviços informáticos, ao sistema informático da Câmara.
Ontem à noite eu tentei entrar na página do município e até da Assembleia Municipal e as duas continuam em baixo. Portanto, hoje não sei como é que está, mas ontem à noite isto aconteceu. Provavelmente ainda está hoje também. Sim, pois, eu hoje não posso pronunciar porque não vi. Mas o que é certo é que há uma coincidência, e apenas pode ser isso, uma coincidência, mas é estranho, no mesmo dia em que a Judiciária visita as instalações tanto da Câmara Municipal como da Biblioteca para recolha de prova, esse sistema esteja em baixo. Pode ser uma coincidência, mas também há quem legitimamente possa pensar que foi uma ação premeditada para sonegar ou para dificultar a ação dos agentes da polícia criminal. Tudo indica, na altura em que os inspectores da Judiciária estavam na Câmara a consultar processos, o sistema crashou mesmo. Pronto. Agora, a questão é esta. Também é estranho que, envolvidos estes dias, o site e portanto, a página da Câmara e outras que lhe estão adjacentes ainda continuem em baixo. Portanto, julgo que já houve entidades que sofreram ataques, provavelmente, a ser verdade isto, o ataque mas muito mais incisivos, e passado pouco tempo recuperaram esses dados. Por isso, apenas é uma questão que eu gostaria de levantar e para a qual não tenho. Mas politicamente estas buscas, qual é que é o impacto em termos da governação de Sérgio Costa? Vamos lá ver uma coisa. Obviamente que uma busca não determina automaticamente a culpabilidade de quem é procurado. Mas cria sempre uma suspeição na opinião pública, e designadamente naquela opinião pública que não é tão avisada nesta matéria ou que não tem um conhecimento jurídico mais profundo, em que começa logo a levantar a suspeita que poderá eventualmente haver ali alguma matéria menos clara, que as alegadas denúncias poderão de facto ser verdade, e pode começar a construir-se na opinião pública essa percepção que eventualmente pode vir a minar a confiança que os cidadãos depositaram neste Executivo há poucos meses, agora para o futuro. De referir também que, segundo a notícia que foi veiculada, não é o atual Executivo que está a ser visado, mas sim o Executivo anterior, portanto o Executivo que exerceu funções no período de 2021 a 2025, ou seja, o primeiro Executivo de Sérgio Costa. Portanto, é esse Executivo que está a ser visado nas buscas da Judiciária. Claro está que isto explorado politicamente pode chegar-se ao fim, e se não houver matéria para transitar para uma instância judicial, isto cai por terra e não passa tudo de maledicência, mas havendo alguma coisa que depois possa ter um efeito multiplicador, e todos nós sabemos que nestas questões judiciais há sempre um pormenor ou outro, muitas vezes, que não digo que seja de forma deliberada, mas um descuido pode colocar os decisores políticos em maus lençóis, e portanto politicamente isto explorado pode de algum modo começar a minar essa confiança que os cidadãos da Guarda depositaram neste Executivo. Gonçalo, sobre esta matéria também, as buscas da Polícia Judiciária, obviamente surpreendem sempre toda a gente, não é? E têm um grande impacto na comunidade. Como é que acompanhou esta situação? Bom dia, Luís, bom dia, Daniel, bom dia, Ricardo, bom dia a todos os nossos ouvintes. Efetivamente são sempre umas notícias que apanham qualquer pessoa de surpresa. E assim esperemos que continue a ser, que significa que não há propriamente fuga de informação logo ainda na parte de investigação por parte das autoridades, e leva-nos sempre a pensar o que é que poderá estar a acontecer. Lá está, efetivamente, de momento não sabemos que pelos diversos comunicados oficiais, que a Polícia Judiciária esteve na Câmara Municipal da Guarda, nomeadamente também aqui na Biblioteca, a reunir provas sobre eventuais irregularidades a nível de concursos públicos. Bom, o CCP é introduzido já há muitos anos na vida das instituições administrativas do país. É um documento que traz alguma burocracia, é um documento ou uma lei
que obriga realmente ou limita um pouco a alguma ação na parte da contratação, e isto muitas vezes até temos muitos autarcas e dirigentes a queixarem-se um pouco que os processos são menos céleres, que os processos acabam muitas vezes por ser mais difíceis de especificar e até acabam muitas vezes por ser mais caros do que uma solução feita um pouco mais à medida que se poderia equacionar. No entanto, é uma lei muito importante porque visa, acima de tudo, que este tipo de fraudes de benefícios diretos a empresas ou a pessoas continuem a existir, como presumo eu, né, que existiriam antes, e daí esta lei ter aparecido, né? Portanto, a lei terá sido feita porque havia alguma necessidade. Aliás, esta lei vem um pouco também por imposições diretivas europeias. Agora, efetivamente, ela é uma garantia de que os processos de contratação, de aquisição de bens e serviços são feitos com a maior clareza possível. Quando efetivamente uma força de investigação da autoridade se dirige a qualquer organismo fazer buscas neste âmbito, acabamos por ter notícias a nível nacional, não é? Que não são tantas quanto isso, mas vai havendo isto. Até agora, fugindo aqui um bocadinho ao tema, vai criando aquela percepção às pessoas que cada vez há mais corrupção, sendo que, na verdade, cada vez há menos. Há menos, consegue-se controlar mais a corrupção que há, não é? Mas pronto, deixando isso de parte, efetivamente, o que acontece na Câmara da Guarda é um processo que teremos que esperar para ver o que é que vai dar, porque efetivamente até uma decisão que possa eventualmente atribuir culpas a alguém, todos são inocentes. A nossa justiça baseia-se um pouco nessa prerrogativa. Temos que deixar o processo seguir, né? A justiça ao que é da justiça, a política ao que é da política. Claro que politicamente é sempre mal ter nuvens negras por cima da nossa cabeça. Suspeições. Claro. Suspeições. Né? Estas suspeições podem levar a que, claro, nem tudo será bem feito. E dá sempre para extrapolar, e dá sempre para divagar um pouco sobre o que é que poderá ter acontecido aqui, neste caso em concreto, que nós nem sequer sabemos muito bem qual é que é, né? E eventualmente noutros. Já aconteceu também há poucos anos, sobre um outro caso até relacionado com o Carnaval, que acabou por não dar propriamente nada de relevante. Este caso aqui, volto a dizer, teremos que esperar um pouco para ver. Agora também concordo um bocadinho com o Ricardo. Parece coincidenciar mais que o sistema informático, que hoje em dia suporta praticamente todas as ações das instituições públicas. Há cópias de segurança, e se uma estiver comprometida, facilmente se vai buscar a cópia mais antiga e se deveria haver. Há regulamentação para isso, que obriga a que haja, mas efetivamente algo aqui também se passou. Também não tenho informação, embora até seja um pouco mais da minha área, também não tenho informação sobre o que se passou. O que é verdade é que o sistema, também não sabemos muito bem até onde é que o sistema foi afetado, ou que partes do sistema que foram afetadas, mas pelo menos para o público. Sim, com consequências, por exemplo, em termos do funcionamento interno da autarquia. Se está tudo comprometido, se é possível aceder a... Sim, se a autarquia está parada, se neste momento voltou ao papel, se a informação, lá está, como diz o Ricardo, deveria haver cópias de segurança, e assim esperamos que sim, mas se efetivamente a informação acumulada e guardada nos servidores se mantém inviolada, pronto, realmente é muita coincidência estes dois casos aparecerem, porque se formos ver bem, eles estão intimamente ligados, ou podem estar intimamente ligados, porque o sistema informático poderá ser uma das principais fontes de informação para as buscas feitas. Porque, Gonçalo, desculpa, e tu estiveste lá e saberás perfeitamente melhor do que já mudou muita coisa. A Câmara da Guarda, não digo que tenha sido a pioneira, mas foi uma das primeiras a introduzir um sistema de gestão documental, portanto, em que os processos são tramitados de forma eletrónica. Mas apesar do papel também e coexistir em paralelo, mas portanto todos os processos são tramitados de forma eletrónica. Daí que é muito mais fácil alguém aceder aos meios informáticos para retirar, para ocultar, para destruir prova, do que propriamente
efetivamente em papel. Da mesma maneira, também é muito mais fácil auditar e monitorizar esses processos através dos meios eletrónicos do que através dos meios físicos. Por isso, é estranho o timing em que estas duas ações, que aparentemente não têm nada a ver, mas se fizermos um bocadinho um exercício de imaginação, nem é preciso ser muito grande, encontraremos ali algumas pontas que se podem confluir. É esperar para ver. Isso. Daniel, sobre este assunto, buscas da Polícia Judiciária na Câmara da Guarda, em que medida é que isso pode afetar a governação de Sérgio Costa? Bom dia, no início Luís. deste segundo mandato? Bom dia, Luís, e aos meus colegas de painel e quem nos está a ouvir. Bem, eu só queria começar que é um pouco perigoso estar a imaginar agora neste momento, ou fantasiar. Acho que não devemos fazer, até porque nós não temos dados suficientes para poder fazer qualquer tipo de acusação, nem suposições sobre o que está a acontecer. A informação é que vem na comunicação social, sobretudo, a informação também da Polícia Judiciária. Agora, o que eu acho é que há um mecanismo que foi criado para que haja mais transparência, para que seja tudo mais regular, e a Polícia Judiciária fez aquilo que tinha que fazer, depois de uma denúncia, penso eu que foi uma denúncia anónima, mas é indiferente ser anónima ou não, é indiferente, e a Polícia Judiciária só tem que fazer o seu papel, que é ir aos locais onde eventualmente está a informação que deixa dúvidas e, por sua vez, segundo a comunicação feita pela Câmara Municipal, o que está a fazer é colaborar, como deve fazer de uma forma transparente, a dar a documentação que foi solicitada. Relativamente à parte da informática, não sei se há, naturalmente que não sou perito em informática, não sei se há uma coisa que está ligada ou não. O que é certo é que, fazendo a isto, é que eu posso fazer aqui uma pequena fantasia, e o Gonçalo pode-me corrigir, eventualmente haverá a caixa negra do material informático para ir buscar a informação que é necessária, portanto, ou seja, não sei se é assim tão fácil deletar. A regulamentação que obriga a isso. No entanto. Pronto, ou seja, isso é que nós podemos, portanto, não quero acreditar que não é pelo sistema ter ido abaixo que não seja possível, ou até de outra forma, não é? Cruzar dados de valores, portanto, ou seja, não é a parte informática está nos nossos dias, está inerente, mas acho que é possível, seja o que for, de que forma for, conseguir ligar dados, portanto, e claro, e vamos ver o que é que depois vai acontecer. Relativamente à imagem, naturalmente, como já foi dito, ninguém gosta de ficar ou estar sob suspeita, seja do que for, não é? Neste momento não há uma pessoa que se diga quem é que foi presidente, vice-presidente ou vereador, portanto, aliás, é muito clara a informação comunicada, fala do executivo, isso, fala do executivo, o interior executivo. Penso eu, não estou aqui, não sei se estou a fazer aqui um pequeno erro, e peço desculpa se estiver a fazer. Os contratos até eram feitos pelos vice-presidentes, não é? Portanto, quem faz esses contratos, não estou a acusar ninguém, atenção, não estou no sentido do processo, a nível procedimental. Em última análise, é sempre responsável. Não é a equipa, mas só estou a dizer, ou seja, o que eu quero acreditar, portanto, e aí é que posso fantasiar que as pessoas todas agiram de boa fé. É nessa perspectiva que eu quero dizer. Nós temos que ver que isto provavelmente as dúvidas não estarão sobre o contrato assinado em si, estará depois sobre a execução do mesmo, porque o contrato assinado em si é tudo carregado no base. Ou pelo menos deveria ser, claro. Ou deveria ser, não é? Mas efetivamente o que é que se passa? Muitas vezes o contrato é feito de uma determinada forma e depois a execução do mesmo é que tem que ser apurada se foi feito conforme o que foi contratualizado ou não. Claro. Portanto, e aí depois já não é a assinatura de quem contratualiza, já não é a assinatura que lá está de quem representa a Câmara, seja o Presidente ou algum vereador com competências delegadas para tal. Não, isso aí claro, não... E como tu falaste no processo, na altura até essa confusão nem foi propriamente o Executivo, foram técnicos que cometeram alguns erros, se me recordo até na altura. Mas pronto, ou seja, isso só para dizer o quê? Na verdade, sim, foram técnicos que agiram de boa fé, portanto, agora aqui a questão é, eu volto a dizer, claro que não é bom para o município da Guarda, portanto fica sempre esta dúvida, e nós sabemos então agora com as redes sociais, se formos a ver as redes sociais então, é um julgamento muito fácil, portanto, agora temos que aguardar com alguma serenidade. Eu vejo, daquilo que eu vi, que o Executivo aparentemente, portanto eu não tenho este contato assim direto, mas aparentemente está tranquilo,
vamos ver o que é que são os próximos, o que é que reserva os próximos episódios relativamente a isso. Ora, e eu espero até que, peço desculpa Luís, mas pelo bem, não do executivo naturalmente, mas pelo município, pela guarda, que esteja tudo dentro dos parâmetros normais. Na última semana ficámos também a saber que a Daniela Capelo foi eleita Presidente do Conselho Regional da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. Uma boa notícia, uma vez que é uma autarca do Distrito da Guarda, Pinhel, Câmara de Pinhel, que vai assumir um cargo com alguma importância na região. Portanto, ela sucede, Daniela Capelo sucede a Paulo Fernandes, antigo Presidente da Câmara do Fundão, que presidiu o Conselho Regional. Ricardo Neves Sousa, é uma eleição, uma posição com alguma importância na região? Claro que sim. Como é que Daniela Capelo assume esta função? Portanto, resulta, obviamente, de um entendimento entre PSD, PS e independentes na região, mas é uma autarca da região, da nossa região, do nosso distrito, que é eleita, que vai assumir esta função. Claro que sim, é sempre prestigiante quando alguém dos nossos, leia-se aqui do Distrito da Guarda, portanto somos todos conterrâneos no mesmo território, é sempre prestigiante quando alguém dos nossos é eleito ou é designado para um cargo com esta visibilidade e importância, não só a nível regional, mas também a nível nacional, e portanto endereço desde já os parabéns à Daniela e desejo-lhe as maiores felicidades e sucessos nesta sua recente investidura. Este é um cargo importante porque, por um lado, projeta o nome de Pinhel, mas da Guarda mais longe. Depois também porque pode haver aqui alguma intervenção, na aprovação de orientações estratégicas regionais que de algum modo beneficiem este território. Depois também, ao ser nomeada para este cargo, ela pode deliberar sobre pareceres e políticas que afetam diretamente este nosso território, pode articular com outros territórios para arranjarem soluções comuns, ou até pode promover a cooperação entre estes espaços territoriais no desenvolvimento de estratégias que desenvolvam e dinamizem este nosso interior. Obviamente que não vai estar sozinha, também tanto quanto sei, o Presidente da Câmara de Ceia também é um dos vice-presidentes, portanto, aquele órgão, eu de memória não sei, mas a Universidade também é reitora, o ex-presidente do Politécnico de Coimbra, o Presidente do Conselho Económico do Centro, portanto, sei que esse órgão são 5 ou 6 pessoas, eu presumo que são 5, e dessas 2 são do Distrito da Guarda, a Daniela Capelo de Pinhel e o Luciano de Ceia, o Presidente da Câmara de Ceia. Portanto, isto é relevante porque, apesar de sermos um território que geograficamente temos uma grande dimensão, do ponto de vista populacional temos pouca força e, portanto, há aqui uma desproporção positiva, e ainda bem que existe, num território com pouca população ter 2 representantes seus ao mais alto nível. Portanto, mas isso quer dizer politicamente temos alguma relevância, por exemplo? Sim, politicamente. Reparem, eu gostava que a Guarda Conselho tivesse a mesma projeção e a mesma inserção em lugares de prestígio como tem Pinhel. Repara-se, Pinhel, que é um município muito mais pequeno que a Guarda, tem agora Daniela Capelo investida nesta função, mas também o do ex-presidente, o Rui Ventura, que é o presidente do Turismo do Centro. Portanto, são duas pessoas... E temos linhas de condutoras de apoio ao Montenegro, portanto, ou seja, não é assim... Daniel, salvaguardando sempre a capacidade. Aliás, se alguém defendeu a Daniela Capelo, até na altura, podia ser ela a responsável da CIM, da comunidade intermunicipal, seria ela. Portanto, para mim. Não, mas Daniel, eu não estou a fazer uma crítica. Eu estou aqui a. Não, eu sei, mas é fácil também de. Não, o que eu quero dizer, e ainda bem, eu enquanto guardense, Pinhel também aguarda, sinto-me reconhecido
nestas designações, mas a Guarda, pelo facto de ser a capital e ter uma estrutura diferente, devia também ter algum peso a nível regional, e portanto o que nós vemos é que há outros concelhos que sabem andar melhor, sabem fazer uma promoção muito mais assertiva e portanto conseguem, e ainda bem que assim é. E bairrismos à parte, a mim o que me interessa enquanto cidadão aqui deste território é que aquelas pessoas que me representam façam um bom trabalho. E neste caso concreto, a Daniela Capelo, eu julgo que ela tem todas as condições para o fazer. Não só porque é uma pessoa conhecedora e tecnicamente experiente, mas também porque lida com estas questões há muitos anos. Portanto, a Daniela, tanto quanto sei, foi vereadora e vice-presidente da Câmara de Pinhel durante muitos anos, seguramente 12 anos. Portanto, tem um capital de experiência muito grande que agora pode ser posto ao serviço das populações que representa neste seu novo cargo. Depois também, a Daniela é uma pessoa que conhece não digo todos, mas uma grande parte dos membros do atual governo, conhece as formas como os processos são movimentados entre ministérios, portanto conhece toda essa dinâmica da administração pública, o que certamente e seguramente será muito relevante no sucesso do seu trabalho. Portanto, eu estou em crer que pode haver aqui um benefício para este território, não no sentido em que nos beneficia a nós e prejudica os outros, nada disso, nem sequer é assunto, mas que haja aqui uma atenção diferente para as nossas causas e para os nossos problemas e uma sensibilidade pelo facto de os viver diretamente, porque reside cá e trabalha aqui todos os dias e, portanto, pode haver essa sensibilidade para haver um trato mais célere, mais dinâmico na resolução destes problemas que nos afligem. Gonçalo, Daniela Capelo, eleita Presidente do Conselho Regional, no âmbito de um entendimento PS, PSD e independentes, autarcas independentes eleitos na região. Lembrar também que Flávio Massano é um dos vice-presidentes da Associação Nacional de Municípios. Alguma coisa está a mudar em termos dos políticos da região e do seu conhecimento além fronteiras do distrito? Sim, podemos, temos as evidências, não é, disso, e efetivamente podemos dar-nos por contentes, não é? Esta função na CCDR pode parecer até um pouco uma função de segunda linha, no entanto é uma função muito importante, porque realmente portanto, nós temos a parte executiva da CCDR, né, como presidente também já por si acordado entre as diversas forças políticas que compõem os municípios da região centro, da região que abrange, que acaba por ter uma visibilidade maior, efetivamente, porque é quem está no terreno, quem executa realmente as políticas, mas realmente na definição das políticas o lugar que Daniela Capelo vai ocupar, em conjunto do resto da Comissão Permanente, Luciano Ribeiro e o Presidente da Câmara Municipal de Amealhada, é muito importante também, porque acaba por ser o órgão onde se decide, deve-se definir, né, qual a linha de ação que a CCDR deve tomar. E nós temos que observar bem a importância que a CCDR tem cada vez mais, ano após ano, na vida dos portugueses, não é? Nós falamos da CCDR do centro, mas há as outras 4 que têm uma importância enorme e que é um organismo que tem vindo a acumular funções, a acumular competências e não a ser esvaziado. E se nós já tínhamos muita influência da CCDR a nível do planeamento, a nível até do urbanismo, a nível da definição de obras estratégicas, da execução de obras estratégicas e de fundos comunitários, agora há pouco tempo atrás, há pouco mais de um ano, tivemos também a englobação do Serviço da Agricultura, que antigamente era o Ministério da Agricultura diretamente, e neste momento estão também englobados nas competências da CCDR. Todos os serviços locais que havia de agricultura neste momento são da CCDR. A cultura penso que está a caminho, penso que ainda não já foi. Grande parte dos projetos a saúde também já foi integrada. Ou seja, foram
A CCDR é um organismo importantíssimo no desenvolvimento e no progresso das regiões. É cada vez mais um governo regional, é um digamos governo assim. regional, sim, porque efetivamente é o que é, com uma diferença, é que na Madeira e nos Açores elegem o governo regional deles e nós aqui na CCDR continuamos a elegê-lo indiretamente através dos autarcas. Portanto, eu também, claro, tenho que me juntar ao Ricardo a dar os parabéns, nomeadamente à Daniela Capelo e ao António Luciano Ribeiro, porque realmente conseguimos ter 2 autarcas da Guarda, 2 jovens autarcas, como eu costumo dizer, independentemente da idade deles, são jovens, porque nós reparamos que na forma de pensar deles são duplamente jovens em idade e jovens em espírito. Sim, mas para além disso são pessoas que têm uma mentalidade já diferente, uma nova mentalidade que os autarcas se calhar há 20 anos atrás não tinham, era uma mentalidade um pouco diferente, e hoje em dia eles têm uma mentalidade mais aberta e mais desperta para outros assuntos. E esperemos é que efetivamente eles consigam que algumas prioridades continuem em cima da mesa. Nós temos que nos lembrar que a nossa região aqui foi muito fustigada pelos incêndios, em que o governo meteu na gaveta um plano de regeneração da Serra da Estrela e agora já fala de um PRR português para dublar as tragédias que aconteceram um pouco mais no litoral por causa agora das tempestades, não é? Se fosse a nível do vento, seja agora a nível da água. E também temos que esperar que não sejam esquecidas as dos incêndios até aos próximos incêndios, porque efetivamente nós temos tido cada vez mais, infelizmente, tragédias climatéricas e pelos vistos não será para abrandar. Isto serão fenómenos cada vez mais recorrentes e esperemos também que a CCDR tenha um papel muito importante na criação de infraestruturas e condições para que estes eventos possam ser controlados. Porque nós reparamos, a região centro é a região do país mais afetada por estes fenómenos climatéricos. Sim, incêndios no verão e estas tempestades no inverno. As tempestades, as cheias. Eu não sei explicar o porquê ou porque não tenho conhecimentos para ir tão longe, mas a verdade é esta, é que parece que a região centro reúne as condições para estar mais vulnerável do que outras regiões eventualmente. Portanto, espero que estes assuntos sejam bem debatidos, planeados no Conselho Estratégico da CCDR e possamos ver algo a ser feito para inverter a dificuldade que temos tido na resposta a estes eventos. Daniel, é importante uma autarca da Guarda presidir um Conselho Regional da região centro? Quero também me junto aos meus colegas, antes de mais, dar os parabéns à Presidente Daniela Capelo e ao Presidente Luciano. Eu acho que é importante, pelo menos a nossa autoestima pode-se elevar relativamente a isso, mas é muito mais do que isso, que é um órgão mesmo realmente com muita influência, uma influência positiva no sentido de saberem quais é que são as prioridades, influenciar nesse sentido. Agora, claro que, infelizmente, estas situações, seja dos fogos, seja destas alterações climáticas como as inundações, aquilo que podia ser, na minha perspectiva, atenção, um grande desenvolvimento de novas infraestruturas, na verdade, muito dinheiro agora vai ser canalizado para este tipo de problemas, que é de recuperação de espaços, o que nos leva aqui à evolução, aquilo que poderia ser criar novas infraestruturas, novos trabalhos, portanto, que era muito importante mesmo para a nossa zona e para a zona centro. Temo que realmente que este dinheiro possa naturalmente ir mais direcionado para estas cidades, para estas aldeias que sofreram e foram fustigados, portanto, por estes climas. Contudo, acho que o facto de termos esta comissão de alguém da Guarda, do Distrito da Guarda, neste caso mais concreto Pinhel, também Pinhel é como fosse a Guarda, portanto acho que aqui não pode haver quintinhas, na verdade. Eu acho que é importante e este papel
potencial que ela vai ter de poder estruturar, claro que tem uma equipa por trás, não será só ela, não é? Claro. Mas ajuda a que haja aqui, pelo menos aqui, algumas prioridades e como se costuma dizer, se não for agora, quando é que vai ser? Eu acho que é importante mesmo aproveitarmos esta onda que temos os nossos autarcas, jovens autarcas com vontade de fazer crescer o interior, é de aproveitar, e sim, são pessoas com capacidade. A Daniela Capelo, como eu disse há pouco, é das pessoas, é pena até não haver mais mulheres nas nossas autarquias, é a única mulher. Claro que não faço aqui diferenciação se é melhor ou pior, mas realmente ela tem muita capacidade pelo trajeto todo que ela teve enquanto vereadora, vice-presidente, até como técnica da Câmara da Guarda. A experiência vai fazer com que ela seja muito prática, e aquilo que eu vou ouvindo das entrevistas dela, daquilo que ela vai fazendo mesmo de Pinhel, porque Pinhel é uma autarquia bastante pequena, na verdade, e consegue fazer com que esteja no centro do distrito também. Essa que é a realidade, e penso que é a pessoa certa para esta função, e acho que devemos estar mesmo orgulhosos, na verdade, de estar a assumir, e acho que devemos aproveitar, e os autarcas devem estar com ela nesse apoio. E o Daniel também via com bons olhos Sérgio Costa não ocupar um cargo como este, presidir um Conselho Regional? Claro que naturalmente que sim, mas eu digo a mesma coisa que eu disse há uns tempos atrás, que é a autarquia da Guarda, o município da Guarda é bastante grande, está numa fase de recuperação de infraestruturas, portanto vamos ter aqui, espero eu, os próximos anos com diversas obras, muito trabalho. Eu sem desprezar as autarquias mais pequenas, como é o caso de Manteigas ou de Pinhel, eu acho que estas pessoas estão no sítio certo porque têm muito mais disponibilidade, porque esta função que a Daniela Capelo vai assumir, um trabalho bem feito vai requerer, mesmo com esta equipa que ela tem, este executivo que ela tem, com a equipa técnica que ela tem, vai ter que dar muito dela neste projeto, porque como nós já fizemos, já o defendemos, o futuro passará muito por aí. É uma região, também concordo se calhar com o Gonçalo, não sei se ele iria mais por aí, mas um dia mais tarde, mais do que nomeação, vai ter que ser eleições para escolhermos a pessoa portanto, para assumir esta região, e acho que a Daniela Capelo, claro que pela competência e capacidade que ela tem, não há dúvida disso, mas também pela dinâmica que a autarquia de Pinhel se o exige, eu acho que está no lugar certo. Eu já agora peço desculpa, só dizer aqui uma coisa ao Daniel. Eu espero bem, não é, que este discurso que aqui foi ensaiado da eventual deslocalização de verbas para acorrer a estas calamidades não seja já um ensaio para depois servir de desculpa para aquelas obras que estão há muito prometidas e que depois não vão ser feitas. Espero bem que não seja assim. O Estado definido e projetado é para avançar. O que eu quero dizer é que se nós precisássemos de um hospital que era prometido pelos governos do PST, a questão é que um hospital feito, por exemplo, da Raiz já vai ficar fora de questão, e nós sabemos que é esta comissão que tem algum poder de influenciar o próprio governo, porque não deixa de ser os olhos do governo, esta comissão, para decidir. O que é certo é que nós temos que perceber nesta fase, se nós temos um povo que está destroçado, está destruído, é normal que o dinheiro seja muito canalizado para a recuperação dessas obras. Claro, não tem nada a ver, uma coisa não invalida a outra. Agora grandes obras que pudessem estar aqui projetadas no futuro podem ficar aqui. Vamos lá ver uma coisa, invalida pelo seguinte: há um conjunto de recursos e está distribuído de uma determinada forma. Agora houve um evento extraordinário que é prioritário na utilização de fundos, porque as pessoas estão a sofrer e, portanto, têm que ser socorridas nesse sentido. Mas qual é que será a posição do PS e do PST? Tem que haver. Se algumas obras não avançarem, tem que haver um entendimento. O dinheiro, nós não temos máquinas de imprimir dinheiro, o dinheiro não é elástico, portanto vai ter que se tirar de um lado para pôr no outro. Portanto, aquilo que eu não gostaria que fosse retirado dos projetos. Claro, mas a culpa é deste executivo, vai ser. Aliás, até já se admite o déficit orçamental no final de 2026. Eu acho que aqui para acudir a esta situação. Importante era não haver aqui um aproveitamento político, como estás agora a ter. Eu estou apenas isso não faz sentido. Eu estou apenas a antecipar uma possibilidade que não é tão despiciente como isso no futuro. Mas a lógica também não pode ser essa, quer dizer, se no verão tivermos, e oxalá não, uma nova catástrofe em termos de incêndios, claro, o dinheiro que era canalizado para esta situação vai ter que ser adiado novamente para resolver outra situação.
Não, e mesmo, mais uma vez, há uma enorme crítica com o resto do país. Claro que o país, eu próprio, quer dizer, é só ver as imagens, é desolador o que nós vemos. Com certeza. Porque acho que ninguém fica indiferente, ninguém fica indiferente àquilo. Agora, não significa que eu tenha que estar, portanto, estou a falar a região de luto, por exemplo, estamos de luto, mas temos que continuar a nossa vida. Com certeza. É nessa perspectiva que aliás, até porque a Leiria é um distrito essencialmente exportador e muitas vezes com empresas diferenciadas e, portanto, é desejável que rapidamente retomem a sua atividade para continuar a produzir. A nível de empresas é enorme a nível, muito grande, a nível nacional. Não, mas é que às vezes, assim, por parte dos nossos autarcas, e eu aqui não estou a particularizar, estou a generalizar, haja sempre a tentação de dizer assim, olha, agora como o dinheiro tiraram-me daqui, foi para aquela obra, já deixo cair isto, portanto, olha, não... As coisas não devem deixar aqui, mas pode acontecer. Pronto, pode haver esta tentação. Já agora, só para também, gostava também de realçar, eu não conheci muito bem o presidente de Ceia, deu uma entrevista há pouco tempo num dos canais de televisão, também a defender a sua região, e acho que exigir contrapartidas pela construção da barragem de Giraboias. Eu acho muito interessante e bom. Eu acho que Daniel Capelo, só para dizer que realmente é uma boa equipa para defender a nossa região. O problema da barragem de Giraboias é que esteve para ser construída a expensas de um privado e agora vai ser o Estado a pagar essa barragem, não é? Por cá, por falar de água, o Executivo aprovou novas tarifas de água e saneamento com algum aumento significativo, não sabemos bem ao certo quanto será, porque ninguém conseguiu quantificar. António Monteirinho ainda arriscou uma percentagem de 5% a 10%, mas pelos vistos será muito mais superior, mais elevada essa subida. Ricardo Neves Sousa, o PSD votou favoravelmente estes aumentos? Sim, o PSD votou favoravelmente, mas eu também vou ser muito objetivo no que vou dizer. Eu, no lugar dos nossos vereadores, não o teria feito. Pronto, e fica aqui a minha declaração de interesses. Obviamente que se o fizeram, terão seguramente razões para isso, em face daquilo que foram a informação prestada pelo Sr. Presidente da Câmara. A variação do PSD decidiu votar a favor. Eu, daquilo que eu pude apurar, não o teria feito, e eu vou dizer porquê. Há relativamente pouco tempo foi constituída uma entidade chamada APAL, que gera as águas da Guarda. Portanto, dessa entidade fazem parte mais 4 autarquias, mas a da Guarda tem a grande fatia, não só pela sua dimensão territorial, mas também populacional. E, portanto, todos nós também sabemos, até porque o orçamento da APAL vai à Assembleia Municipal, e todos nós sabemos qual é que é o peso financeiro que essa estrutura tem nas contas. E a pergunta que eu faço é: estamos melhor ou estamos pior com a APAL do que estávamos sem a APAL? Depois também é preciso ver que esta entidade sentiu a necessidade de reforçar de uma forma bastante substancial o seu quadro de pessoal. Mais uma vez faço a pergunta: será que é justificável este grande acréscimo de colaboradores? Sim ou não? E depois também a terceira pergunta, ou seja, com mais colaboradores e com uma nova entidade, a distribuição da água está melhor ou está pior? Ou seja, há mais perdas, há menos perdas, presta-se um melhor serviço à população? Se me disserem assim, não, nós estamos substancialmente melhores, então façam o favor de continuar, estão muito bem. Se me disserem estamos na mesma ou pior, então se calhar vamos ter que reequacionar todo este ecossistema. Este aumento da água, eu, muito sinceramente, eu gostava que me fosse explicado o porquê. Tudo bem, dizem-me que há uma entidade que eu agora não sei se é a ERSAR, portanto, que ela própria sugeriu que houvesse este aumento e a Câmara da Guarda acompanhou. Mas também a questão é esta: se me dizem assim, nós estamos a aumentar o preço da água, que eu faço aqui um parênteses, que já agora é excessivo, mas aumentar ainda mais esse valor, mantendo a estrutura como está, eu acho que é um erro. Porque se for para se fazer investimento, para melhorar, para diminuir as perdas, para prestar um bom serviço ao consumidor, aí até posso,
estar a favor. Agora, se for só para aumentar a estrutura de custos, para aumentar o quadro de pessoal, se depois na prática isso não se consubstancia num bom serviço, eu julgo que estão a atacar o nosso bolso. Portanto, eu, enquanto cidadão da Guarda e enquanto cliente da APAL, sinto isso. Por isso, eu acho que vai ter que ser muito bem explicado, até porque esta matéria, se não me engano, há de ir à Assembleia Municipal. Portanto, aí, eu, enquanto deputado, e seguramente outros também o farão, julgo que devemos perguntar ao Sr. Presidente da Câmara que nos esclareça e elucide quanto a isto, e depois, em face daquilo que foi as suas alegações, tomaremos a posição que seja mais consentânea com isso. Gonçalo? Análise de uma mudança de tarifários de água, resíduos sólidos, é muito complicada porque tem muitos fatores realmente envolvidos. A melhor maneira que nós temos de fazer uma avaliação sobre um verdadeiro aumento, em primeiro lugar, vimos quase todos os pontos aumentaram, portanto, certeza que o aumento vai existir. Mas para tentarmos quantificar ou em valor absoluto ou em percentagem esses valores, o melhor é sempre fazer simulação de faturas. Portanto, se nós pagarmos a nossa última fatura da água e substituirmos os valores que neste momento lá estão constantes pelos valores que vão entrar agora em vigor, efetivamente vemos que a fatura vai aumentar uma determinada percentagem. E claro, dependendo da tipologia de família, dependendo de alguns outros fatores, as famílias acabam por gastar mais água que outras e efetivamente umas poderão ter um aumento em percentagem mais baixo, como por exemplo um contador que sirva apenas uma pessoa que viva sozinha num apartamento, é diferente de um contador que sirva uma família de 4 ou 5 pessoas e com um cão grande, como nós temos, dizia um amigo meu, que bebe muita água também, numa vivenda, né? Efetivamente, se calhar os tais 5 a 10% que o vereador António Monteirinho avançou não estarão muito errados. Se calhar para quem efetivamente apenas consome água no primeiro escalão, portanto até 5 metros cúbicos por mês, poderá ter um aumento aproximadamente de 5% na fatura, mas uma família maior que atinja já o terceiro escalão, acima dos, salvo erro, 15 metros cúbicos, penso eu, aí sim o aumento será muito maior e muitas dessas faturas aumentarão muito mais do que 10%. Muito mais. Claro, agora o limite não existe porque não sabemos até quanto é que uma família pode consumir água, mas quem consumir aproximadamente ali pelos 15 a 6 metros cúbicos aumentará muito mais do que 10%. Bom, como é que nós podemos observar isto? Podemos observar isto a nível do investimento que é feito para que o sistema funcione melhor. Quando se criou a Águas de Zézer de Coa, nós tivemos um aumento exponencial do serviço de abastecimento de água. Eu lembro-me perfeitamente, quando era garoto, no verão, haver temporadas enormes em que faltava água, em que às vezes só havia água. Era racionada a água 1 hora por dia, geralmente ao final da noite, por volta das 11 da noite é que tínhamos água durante algum tempo. Pois, claro, tinha o efeito perverso que era toda a gente a encher bidões e jerrycans com água para poder ter água em alguma eventualidade. Agora é assim, quem visitava o posto de recolha de água, que, caso não saibam, ficava ali a caminho de Vila Soeiro, quando sobe da Ponta Bisrela para Vila Soeiro, cortando à esquerda lá em baixo, há lá um pequeno açude, né? uma pequena barragem com uma casinha onde estava o motor da bombagem de água para a cidade. E claro, chegamos perfeitamente à conclusão que houve um investimento enorme feito, né, a partir do momento em que a barragem do Caldeirão abastece a cidade, né, e que efetivamente não voltou a haver água, exceto por alguma avaria ou algum evento excepcional, mas nunca por falta de água em si para captar. Nessa altura é perfeitamente normal que tivesse existido um aumento de preço grande
das taxas e das tarifas relacionadas com o abastecimento de água. Neste momento, e o Ricardo já tocou um bocadinho neste assunto, não, porque nós vemos que a Câmara da Guarda foi a única Câmara da APAL que aumentou as perdas de água. A Câmara da Guarda tem aproximadamente 1/3 da água que é comprada à APAL que não é faturada. Portanto, e como hoje em dia até os estabelecimentos públicos, as instituições públicas têm todas que ter contador, se essa água não é contabilizada é perdida pelo meio. A APAL aumentou drasticamente o número de funcionários, fomos comparando com o número de funcionários que havia no SEMAS há uns anos atrás, antes da sua extinção, e o número de funcionários que agora há na APAL, e que se calhar 90% dele são da Câmara da Guarda, não vêm de Celurico nem do Sabugal, são da Guarda. Se nós fizermos essa comparação, nós dizemos assim, como é que o serviço pode continuar a diminuir? Como é que nós também temos que pensar que a Câmara da Guarda, o que cobra neste serviço, nesta fatura, para além do preço da água, é cobrar indiretamente o preço do saneamento, que será efetivamente proporcional, se as pessoas consomem a água, ela depois, tirando a que é bebida e que é usada para cozinhar, deveria ir para o esgoto, até porque regar quintais é desaconselhado com água da rede, e lavar carros também, e faz também uma transposição que muitas vezes é considerada de injusta, mas nem vale a pena estarmos por aí hoje, mas que é dentro das injustiças a mais justa que se consegue fazer, ou seja, é haver uma correlação entre o consumo de água e a produção também de resíduos sólidos urbanos. E isto é tudo cobrado, mas depois temos aqui mais, nestas novas tarifas, temos o que é cobrado pelos ramais, o que é cobrado em diversos serviços de recolha de resíduos, etc. E tudo isso tem que ser equacionado. Ou seja, esta fatura que a Câmara cobra tem que ser uma fatura que também tem que ser pensada para a Câmara manter o sistema de distribuição de água em baixa, que ainda é da sua responsabilidade, ou seja, desde o tanque de abastecimento da APAL até à casa do cidadão, ou até ao estabelecimento comercial ou à fábrica, é da responsabilidade da Câmara, e é aí que as perdas ocorrem. E que investimento tem sido feito? Eu, enquanto estive na Câmara, posso dizer efetivamente que todas as obras da regeneração urbana que foram feitas, não foi apenas fazer um pavimento e uns passeios novos, né? Portanto, todo o arruamento chamado arco comercial, que é da central de caminhonagem até à zona do Conservatório de Música São José, os arranjos viários de alguns bairros, etc. Todas as infraestruturas de abastecimento e de recolha de águas residuais foram remodeladas, e aí não há grande certeza que não haverá grandes problemas de perdas de água nessa zona. Agora, o resto tem sido feito, o resto parou, ou seja, temos que estar à espera em que um arruamento tenha necessidade de ser intervencionado para se fazer também uma beneficiação nos sistemas, principalmente nos sistemas de abastecimento de água. A Câmara se calhar tem que investir um pouco mais nisso, e nós estamos a pensar que só na cidade, mas temos também depois as aldeias, claro. E a maior parte das aldeias da Guarda tem sistemas de abastecimento de água dos anos 80 e 90, e duvido que muitos deles tenham sido intervencionados de lá para cá. Ou seja, a verdade é esta: a Câmara da Guarda tem aproximadamente 1/3 da água que compra perdida nas tubagens. Mas essa fatura depois é repercutida nas faturas individuais. Exatamente. O problema é esse. O problema é que a Câmara gera ineficiências e o investimento não está a ser utilizado para sanar essas ineficiências. Está a ser utilizado para pagar a conta à pau. Para isso, não sei, mas é assim, tem que ser melhor analisado, tem que se fazer de outra forma. Como é que se justifica, tendo em conta essas situações, como é que se justifica o voto favorável do PSD? Nem sequer se absteve. Pois isso, eu poderei falar um bocadinho do voto desfavorável do PS, que foi, no qual eu também tive a minha opinião,
e efetivamente o do PSD, o PSD dá um bocado a entender que João Prata e Alexandre Isidro não tiveram sequer o cuidado ou tempo para analisar a documentação que pode ter sido uma questão de tempo. Foi enviada. A verdade é esta: é normal que o preço da água, falemos assim, aumente, porque também lá está. Pelo menos que vai acompanhando a inflação, que foi o que aconteceu nos últimos anos. Foi o que aconteceu nos últimos anos. O que é que não é normal é que no ano imediatamente a seguir às eleições o aumento é tão alto, muito superior ao valor da inflação, em que efetivamente a Câmara da Guarda vem com uma medida, é quase como pôr o carro à frente dos bois. Ou seja, quando a Câmara da Guarda tem uma ineficiência enorme no abastecimento de água, com tantas perdas, agora já vem falar em recolha de resíduos de compostos orgânicos, né, em que o cidadão, ainda não sabemos muito bem como é que esse sistema funciona e sabemos que não está ao alcance de todos os cidadãos e que vem, entre aspas, prejudicar, não é prejudicar, mas que não traz nada de mais-valia, grande mais-valia a quem mora nas freguesias rurais. Nós sabemos que nas freguesias rurais ainda há muitos compostos orgânicos que são aproveitados para a alimentação de animais, etc. Aqui na cidade é que nós efetivamente acabamos por utilizar o resíduo sólidos urbanos para depor todos os tipos de detritos. Mas, ou seja, coloco por aí é um pouco discriminatório, mas a verdade é que ainda nem percebemos muito bem como é que funciona. É verdade que poderá funcionar bem, por exemplo, em bairros residenciais que temos na cidade de habitações unifamiliares, mas que funcionará muito mais dificilmente em prédios de apartamentos, porque esses resíduos efetivamente acabam sempre por deitar algum cheiro e criar alguma sujidade, e que é mais difícil de manusear neste tipo de habitação, mas pronto, então é lançada aqui um bocadinho esta iniciativa para dizer, isto vai subir, mas até se aderirem bem ao programa até pode vir a descer. Vamos pensar primeiro. Também a educação, educar as uma pessoas. Questão de educação. Eu acho que é importante também educar as pessoas. É feita há muitos anos. Educação, nesse sentido, como estavas a dizer há bocado e bem, sim, que é um exagero muitas vezes de algumas pessoas. Mas tentar justificar que se calhar pode nem subir tanto, porque as pessoas agora podem aproveitar e até vai abaixar um bocadinho. É quase fazer uma chantagem. Pode ser interpretado assim, mas eu acho que é uma questão de educação. É uma questão de educação, sem dúvida. Tal como quando começaram a aparecer os ecopontos, também houve muita sensibilização feita. Claro, mas não há dúvidas relativamente a isso. Portanto, é assim, não vamos tentar agora estar aqui a tentar desculpar, a dizer isto é uma medida boa, não importa muito que isto aumente, porque isto até pode diminuir. Não. A Câmara Municipal tem que primeiro pensar em como reduzir os seus custos, efetivamente, e as faturas que paga à PAL, porque isso, a quantidade, a verdade é esta: a Câmara Municipal da Guarda é a única que de 2024 para 2025 aumentou as perdas. As outras câmaras baixaram todas, a Câmara da Guarda aumentou mais 250 mil metros cúbicos. Mas não significou diminuição nas faturações desses municípios. Castelo Branco e Belmonte acho que aumentou também 15%, ou vai aumentar, está previsto. Claro, mas agora nós estamos aqui a analisar os nossos, claro, efetivamente. Claro, mal dos outros nós não precisamos... Não é que estamos a ser mal dos outros. Podemos bem, mas é uma realidade. Comentar pelo país todo, mas claro. A verdade é esta. Aqui perante este documento, eu acho que há coisas aqui que a Câmara Municipal tem que levar muito mais a sério e pensar muito bem, que é efetivamente esta questão das perdas de água, porque é um valor absurdo. Claro. É um valor absurdo, e isso significa apenas significa que ao longo dos anos não se tem dado a devida atenção aos sistemas de abastecimento, às infraestruturas de abastecimento. O que está enterrado não dá votos, não é? Pois, não dá votos. É essa. Eu continuo a achar que os portugueses, e não só, nem nos podemos queixar muito do preço da água, porque eu digo aqui, é muito mais importante ter água em casa, sinceramente, para muita gente, do que ter gasolina para meter no carro. A gasolina é muito mais cara e aumenta muito mais. E a revolta é muito menor. E a revolta é muito menor porque as pessoas já estão habituadas. Não é? Mas a verdade é esta. É muito difícil a Câmara Municipal da Guarda justificar
perante os seus cidadãos e dizer-lhes assim: meus senhores, peço desculpa, nós temos assumido aproximadamente 100 mil euros, aliás, acho que está aqui na notícia do interior, 100 mil euros por ano e não conseguimos suportar isto mais. E no final vamos fazer contas e ver com estes aumentos quanto é que a faturação da Câmara da Guarda vai aumentar. Pois garanto-vos eu que vai aumentar muitíssimo mais do que 100 mil euros. Nem vou extrapolar, mas daqui a um ano, ou quando for a apresentação de contas, se nos lembrarmos, podemos ver isso. Se é os 100 mil euros que a Câmara tem suportado todos os anos, que basicamente o que Sérgio Costa diz é que tem tido um déficit de 100 mil euros por ano. Vamos ver quanto é que vai aumentar a receita. Daniel, a Câmara da Guarda devia justificar melhor este aumento das tarifas, do tarifário da água e saneamento? Sim, eu acho que vai justificar e tem que justificar. Claro que eu, enquanto cidadão, não fico contente com. Acho que ninguém deve ficar contente com qualquer subida de preço, seja do que for, como estava a dizer, seja da luz, seja de combustíveis, enfim. Ninguém fica satisfeito e este caso também não fico. Mas também acredito, ao mesmo tempo, que eu não quero acreditar que o município ou este executivo que toma uma medida destas de ânimo leve. Ânimo leve não toma. Não, mas há uma estratégia de porque é uma medida impopular, naturalmente que é uma medida impopular. Eu acho que já foi explicado que há Daniel, desculpa, mas estás a esquecer de uma coisa que falámos aqui há umas semanas atrás, que foi o orçamento da Câmara, em que a receita também está prevista a aumentar bastante, e agora a Câmara Municipal vê-se numa situação de dizer assim: então agora, onde é que vamos buscar esta receita que estávamos a pensar aumentar? E já tens aqui uma primeira medida. Não, mas a medida será mesmo, como estava a dizer, portanto, é uma medida super impopular, que não mas daqui a 3 anos já ninguém se lembra. A questão não é essa. Agora, nós sabemos que, como foi dito, há um terço das perdas são da Câmara Municipal e tem que haver aqui uma renovação, uma alteração das infraestruturas para melhorar. Isso acho que é inevitável. E como é que se faz isso? Como é que se faz isso, Gonçalo? Nós sabemos como é que se faz isso. Quer dizer, exatamente, não há hipótese, portanto, temos que ir buscar o dinheiro a algum lado. Infelizmente, é a única forma que haverá. Eu não fico também satisfeito, acho que ninguém fica contente com isto, naturalmente. Mas vamos ver se ele vai ser usado aí. Para o ano veremos quanto é que são as perdas. Agora, há uma melhoria, espero que haja uma melhoria significativa relativamente a isso, e acho que neste caso aqui até o Rui Melo está mais dentro desta parte, portanto tem feito tudo até para canalizar e ter aqui algum cuidado sobre a sustentabilidade, e acho que o caminho é o caminho correto. É o caminho correto. Agora vamos ver como é que vai ser feito esta estratégia. Na verdade é um pouco isso. Agora, como eu estava a dizer há pouco, esta parte de haver aqui algumas contrapartidas quando nós aderimos aqui a alguns programas, eu acho que é importante, porque nós temos que educar as pessoas, seja para a sustentabilidade, e isso acho que é fundamental. Educar as pessoas indo ao bolso dessas pessoas. Não é ir ao bolso das pessoas. O que nós estamos a fazer o investimento de ir usando essa expressão, que é uma expressão mais pejorativa naturalmente, e que as pessoas podem interpretar mesmo ir ao bolso, que as pessoas ficam revoltadas, que é naturalmente que ficam revoltadas, porque mesmo que o aumento seja 2, 3 euros, 5 euros, 10 euros, seja o que for, é o que é. E custa, naturalmente que custa, e é difícil porque é 10 euros aqui, mais 20 euros de combustível, mas é a luz que aumenta, portanto é o pão que aumenta, então a alimentação tem sido um degredo nesse sentido. Agora, usando até muito aqui a parte do Partido Socialista, que é muito apologista disso, e o Gonçalo não pode negar relativamente a isso, é um pouco dividir o mal pelas aldeias, como se costuma dizer. Quer dizer, se todos contribuírem um pouco para a melhoria que essa tem que ser feita, mas temos que ver, claro, mas nós não podemos fazer futurologia. Nós temos que acreditar que o Executivo irá fazer de tudo para que haja essa melhoria. Como se calhar na última vez que foi aumentado o preço também se acreditou. No entanto, é como eu digo, o ano passado, há 2 anos para o ano passado, aumentaram as perdas em 250 mil metros cúbicos. Claro, isso tem que ser aqui muito 250 milhões. E continuará a haver taxas sociais para famílias e beneficiários. Só para vos dizer isto, por acaso agora não tem acontecido, mas aqui há uns anos, 2, 3, 4 anos, eu vivo no Bonfim. Era raro um mês ou 2 em 2 meses que um dia de manhã não houvesse água porque arrebentou uma conduta numa zona qualquer no bar. Estamos a falar num bar com 70 ou 80 anos.
e portanto o que está por baixo, a infraestrutura é antiquíssima, claro. E portanto arrebenta ali remenda, arrebenta mais além outro remendo, claro. E portanto o nosso subsolo está cheio de remendos, quando o que era desejável era uma intervenção de fundo para substituir todas essas canalizações antigas por outras mais eficientes, mais eco. Aqui vamos falar sempre de uma estrutura, portanto, que foi organizada a nível do ordenamento do passado, a nível de árvores plantadas no sítio incorreto. Bom, enfim, há aqui tanta coisa. É assim, se calhar, e isto não é nenhuma sugestão, é apenas um devaneio, mas se calhar um empréstimo para a substituição dessas infraestruturas, se calhar ninguém estaria contra, porque efetivamente é algo que é necessário. Ora, vamos continuar. Acontecimento da semana. Continuar e concluir. Acontecimento da semana, Ricardo. Bom, eu trago aqui duas situações. A primeira delas tem a ver com aquilo que eu gostaria que fosse feito, que é um voto de louvor aos bombeiros, à proteção civil, aos militares, a autarcas, designadamente às câmaras e juntas de freguesia e a muitos cidadãos anónimos que ultimamente têm participado na ajuda às populações que foram afetadas pelos fenómenos climáticos que deixaram tanta gente sem casa, deixaram zonas completamente alagadas, portanto, pessoas estão em sofrimento, e todas estas entidades e mais algumas a quem eu peço desculpa por não estar aqui a nomear, mas julgo que todas elas deviam ser referenciadas com um voto de louvor e positivamente pelo seu papel, pela sua entrega, pelo seu humanismo na ajuda a estas populações e por arrastamento a todo o país. E depois também gostaria de fazer outro voto de louvor e uma referência também à unidade de oncologia da ULS da Guarda, uma vez que não tem listas de espera. Portanto, é um serviço que funciona bem do ponto de vista técnico, os doentes são bem tratados com toda a qualidade por profissionais extremamente competentes, e do ponto de vista administrativo não há estas situações que tanto afligem outros hospitais. Portanto, não há listas de espera, o que faz com que as coisas fluam de uma forma normal e como deve ser. Portanto, dos outros hospitais, se quiserem ver como se faz bem, é virem aqui ao LS da Guarda, à unidade de oncologia, para poderem aprender alguma coisa. Nós temos que ter a humildade de aprender com quem faz bem, e portanto fica aqui a sugestão. Muito bem. Gonçalo? Eu digo já que voto a favor, damos os votos que o Ricardo apresentou. Eu também. Portanto, temos aqui a aprovação por unanimidade do painel. Só acrescentava, Ricardo, se me permisse, não sei se falaste ou não, mas também os voluntários. Falou. Os bombeiros. Não, os voluntários. Pessoas comum que estiveram incansáveis. Eu queria aqui falar incontornavelmente do Carnaval, das festividades que temos na Guarda do Carnaval. Em que, pelo que eu vi, pelo que me contaram, não participei em todas, mas efetivamente algumas têm aumentado a participação, outras têm diminuído ligeiramente a participação. E penso que obviamente em todos estes casos há que reforçar o que corre bem e reavaliar o que corre mal. No entanto, tivemos outra vez o pobre do galo a ser condenado e a ser queimado, e ainda bem, pronto, isto agora, portanto, todos os males que tínhamos para trás estão espiados e temos aqui um novo recomeço. Temos carta branca para 2016. Só coisas boas que agora vão acontecer durante o próximo ano. É pena, efetivamente, eu ouvi uma sugestão muito boa, que haja um ano que o galo não seja queimado, que não seja culpado e que não seja queimado, que fique a culpa para outra pessoa qualquer, mas os galos realmente têm sido obras de arte de grande qualidade e às vezes realmente custa muito ver uma obra daquelas a ser queimada quando muitas delas mereciam, se calhar, ao longo dos tempos, e já há tantos anos, já há tantas versões que tivemos deste julgamento e morte do galo. Vê lá se alguém tem a ideia de criar um museu do galo. Lá por todos os galos em exposição. O museu do Carnaval tradicional, e realmente merecia pelo menos uma galeria com as fotografias, pelo menos dos vários galos que eu... mas só de permanente. Pode fazer sentido. Está lançada a ideia? Está lançada a ideia. Acho que faz sentido.
Daniel? Bem, eu trago aqui também 3 pontos, também me associo naturalmente ao que o Ricardo disse, falo aqui também da Guarda-Folia. Acho que foi mais uma vez, apesar do clima não ter ajudado à festa, mas continua a tradição, e acho que claro que há situações que podem ser alteradas, mas há coisas que nós não podemos alterar, que é o clima, naturalmente, e as pessoas sempre se retraem um pouco mais, mas é o que é. Em fevereiro. Portanto, aqui só se mudarmos para mais tarde, portanto, podemos mudar, mas acho que foi uma atividade, mais uma vez, dentro daquilo que estava projetado e está projetado de uma forma mais tradicional. E, na minha opinião, não comercial, porque não podemos comparar o nosso carnaval com o carnaval da Feira das Tradições, por exemplo, de Pinhel. Nem faz sentido comparar. Quando se tenta comparar, eu também fui a Pinhel e realmente está um certame bastante organizado, mas é mais comercial, portanto é um pouco nessa perspectiva, enquanto que este carnaval é um carnaval mais tradicional e acho que correu bem. Também dar conta aqui do novo espaço, que acho que também temos que valorizar aquilo que está bem feito e as ideias que são boas, que é o novo espaço da Junta de Freguesia da Guarda, que se chama o Guarda-me, onde há os produtos regionais, onde qualquer turista ou cidadão pode ir realmente a comprar algum produto. Acho que é uma boa iniciativa. Não é Chaves Monteiro antecipar-se ao Museu dos Sabores? Não, que aquilo são conceitos totalmente diferentes, e queria valorizar até o espaço. É um espaço bastante bonito e agradável, que também foi preparado, se possa assim dizer, pelo colaborador do interior, o Maurício Vieira. E depois lançar aqui o repto, porque vamos ter aqui, não sei se comigo ou não, portanto, mas vamos ter aqui para a frente aqui grandes desafios, que vai ser as eleições do PSD, da Conselhia do PSD. Ontem o Pedro Nobre já lançou também a sua candidatura. Prevê-se aqui uma luta renhida entre Júlio Santos e Pedro Nobre. Vamos ver quem é que vai levar a melhor. O Frente a Frente tem reposição esta terça-feira na Rádio Altitude a partir das 2 da tarde. Estamos de regresso na próxima segunda-feira às 11h30. Obrigado a Ricardo Neves Sousa, Gonçalo Amaral e Daniel Lucas. Tenham uma boa semana e um bom carnaval. Obrigado a todos. Boa semana. Uma boa semana. Obrigado a todos e um bom carnaval. Bom carnaval.